Bom dia, senador Rodrigo Hollenberg, senador Ricardo Ferraz, aos dois em que cumprimento a oportunidade de estar junto a essa audiência pública, tendo aí a oportunidade, mas dando um testemunho, talvez, enquanto membro de um PROCON, enquanto dirigente de um PROCON, e por estar próximo da realidade dos PROCONs do Brasil. Meu bom dia também à doutora Juliana Pereira, que nesse momento gostaria de tornar público um agradecimento dos PROCONs do Brasil a tudo que tem sido feito no nosso país a respeito da defesa do consumidor. Nós temos na verdade, um agradecimento muito grande à sua dedicação, ao seu esforço por tudo que está sendo feito, né? Ao doutor José Guilherme, que nesse ato representa aqui o Poder Judiciário, né? A representação de fornecedores, ao nosso colega doutor Odon Bezerra, que temos aí, ex-militante, hoje dirigente de PROCON, então isso nos deixa bastante tranquilos com relação à sua presidência nessa comissão tão importante. E gostaria de agradecer em especial alguns colegas do PROCON que aqui estão, Araquém, do PROCON Estadual do Rio Grande do Norte, a Rosângela, do PROCON de Campos, interior do Rio de Janeiro, ao doutor Paulo Góes, que é presidente da Fundação PROCON São Paulo. Nossos agradecimentos pela presença, para que nesse momento a gente possa falar um pouco dessa questão da atuação e fortalecimento de PROCONs. Como disse anteriormente, a minha fala ela é mais talvez um depoimento de como estão e como vivem os PROCONs hoje no Brasil, do que uma fala jurídica, né? Pode passar a transparência? Então, nesse sentido, o que é importante a gente ter uma contextualização dos PROCONs, né? Como a doutora Juliana falou, hoje nós temos 26 estados da federação que têm um PROCON estadual, né? Um no Distrito Federal. São 647 PROCONs municipais, número esse que dia a dia tem uma certa modificação, principalmente nesse ano de 2013, onde nós tivemos aí um novo mandato municipal, então vários aí prefeitos de alguma forma tendo a iniciativa de implantar o novo PROCON municipal. Mas os números, na verdade, que eu trago aqui é para demonstrar e constatar, né, que aí pouco mais de 10% dos municípios do Brasil, na verdade, têm um PROCON, né? E isso é muito ruim do ponto de vista de acesso à justiça, porque, de fato, nós temos aí uma situação que nos preocupa, porque se hoje, né, nós temos os PROCONs recebendo milhares de atendimentos diariamente, nós temos uma demanda reprimida talvez muito grande do consumidor que não tem acesso a um órgão de defesa do consumidor como o PROCON, né? Até porque ainda há uma visão, por mais que a presença dos juizados especiais ela tenha resolvido grandemente essa questão do acesso à justiça, numa justiça, pelo menos inicialmente, mais rápida e menos burocrática, né? O PROCON, quando ele pensa, o cidadão, quando ele pensa em ir ao judiciário, ele já pensa numa estrutura, às vezes, mais burocrática, né? De necessariamente ele estar aí tendo que ter um custo, muitas vezes, para poder ingressar com uma demanda no judiciário. Então, essa visão, às vezes, faz com que ele desista aí de ser protagonista aí do seu direito, né? E aprender aqui a usar... não, é só... a transparência, mas nós temos aí, que é importante também deixar registrado, né, em muitas situações nós verificamos aí um pedido até no sentido de que, né, quem manda nesses PROCONs, né, como é que atuam esses PROCONs, por que a lei que lá no estado de Rondônia não é a mesma do Rio Grande do Sul, né? Então vejam que por conta da autonomia dos entes federados, é importante que se registre que nós temos, né, uma legislação nacional, que é o Código de Defesa do Consumidor, que trata dos direitos dos consumidores, né? Temos aí a criação dos PROCONs sendo feita por leis estaduais, municipais, né? Então, isso, de alguma forma, faz com que nós tenhamos, em algumas situações, procedimentos que são diferenciados por força dessa autonomia, né? Cabendo hoje à Secretaria Nacional do Consumidor essa questão da coordenação da Política Nacional das Relações de Consumo, né? Então, na medida do possível, aquilo que é comum é feito, na verdade, 4 reuniões anuais, em que nós tentamos aí, juntos, firmar entendimentos, né, para aí que nós possamos ter um posicionamento comum a várias matérias e, inclusive, o que colabora bastante com a nossa a realização das nossas ações hoje é um dos programas aí da Secretaria Nacional, que é a Escola Nacional de Defesa do Consumidor, onde os
os dirigentes e os técnicos dos PROCONs são treinados também e recebem aí capacitação para desenvolver as suas ações. E uma outra situação que é importante também deixar claro, pode passar, a situação de que hoje a grande maioria dos PROCONs, eles têm uma estrutura aí vinculada à administração pública direta, né, ou seja, PROCONs sem personalidade jurídica, que ora nós temos aí denominados, ora como secretarias municipais ou estaduais, nós temos superintendências, coordenadorias, diretorias ou gerências, né, como temos também PROCONs já no formato de autarquias e fundação. Achei importante mostrar um pouco isso para que vocês consigam entender como é que hoje está posta a estrutura dos PROCONs em todo o país. E uma outra situação, pode passar na sequência que a gente tem, é que, de regra, né, um PROCON, minimamente, hoje, ele realiza um trabalho de atendimento ao consumidor. Esse atendimento que ele vai desde um atendimento telefônico, né, onde se você... eu tenho o telefone 151, que é o número nacional, em que os PROCONs, eles atendem o consumidor, principalmente para dar uma orientação com relação às relações de consumo. Né? O atendimento pessoal é o atendimento mais forte hoje realizado dentro dos PROCONs, né? E eu ouso a dizer que hoje a expressão PROCON, ela ganhou força e ela tem uma credibilidade junto à população exatamente por esse atendimento pessoal, né? Esse olho no olho que o atendente do PROCON, ele faz junto ao consumidor brasileiro, né? Então, é isso que acaba sendo, deixando registrada essa marca do PROCON junto à população, e alguns PROCONs já fazendo o atendimento eletrônico, ainda não é uma iniciativa nacional, mas já existem aí alguns registros, né, eletronicamente dos PROCONs. Né? E temos aí a conciliação, que é um marco forte dos PROCONs, foi dito aqui pela doutora Juliana, e a gente tem logo na transparência seguinte a questão de nós termos aí hoje de que de cada 10 cidadãos que entram no PROCON hoje, nós temos uma média nacional de que 8 casos são resolvidos, né? Então o PROCON ele tem um viés muito forte no que se refere ao poder de conciliar, de resolver os conflitos por meio da conciliação. Né, temos os setores de fiscalização dentro dos PROCONs, né, que fazem esse trabalho in loco, né, de eventual prática abusiva que é realizada aí no mercado de consumo. Né. Temos dentro dos PROCONs, de regra, uma sustentação jurídica que dá as decisões do PROCON, seja numa primeira instância, seja numa segunda instância. Né, e temos um trabalho muito forte dos PROCONs também, que trabalham com a questão da educação para o consumo, né, que passa por tanto essa questão da orientação, de realização de palestras educativas, numa situação de elaboração de cartilhas, né, de treinamentos ou até, inclusive, de orientações, não só a consumidores, mas a fornecedores também, que nos procuram e têm essa preocupação. Né? Temas bastante atuais, como a questão do superendividamento, é uma matéria que começou junto aos PROCONs por meio da educação para o consumo, e aqui eu faço um registro de que, na via administrativa, hoje, vários dos PROCONs do país, eles fazem um trabalho voltado à questão do superendividamento, né, coisa que acredito que deve também ser levada em consideração por essa comissão no PL, que trata especificamente sobre a questão do superendividamento, já que vários problemas sociais até são resolvidos junto aos PROCONs no que se refere a essa questão do superendividamento. E, na sequência, nós temos, pode passar o slide, há uma situação que é importante, né, usando a palavra da nossa secretária nacional, né, o PROCON ele cuida de alfinete a transatlântico. Né? Então, nós temos aí hoje as áreas que estão no SINDEC, né, que é o Sistema Nacional de Informação e de Defesa do Consumidor, onde nós conseguimos ter parâmetros dos números dos nossos atendimentos. Nós temos aí essas várias áreas de atuação do PROCON, então verifica-se aí, e o alerta dessas áreas para uma necessidade de cada vez mais, nós temos dentro de cada PROCON, na verdade, áreas especializadas em cada uma dessas áreas, para que, de fato, a gente consiga ter cada vez um trabalho mais técnico, né, mais eficiente aí na resolução das demandas. Pode passar? E no que se refere, né, essa média eu já tinha falado anteriormente, mas seria do índice de resolução dentro dos PROCONs, né, que é de 80%, pode passar.
E uma situação que é importante, já entrando basicamente na proposta do Senado, né, é de que hoje, e um pouco do que acontece no dia a dia dos PROCONs, hoje, e aí para vocês entenderem, quando é feito um acordo hoje no PROCON, simplesmente, e muitas vezes você tem um acordo que ele não é cumprido imediatamente, mas que o fornecedor ele pede um prazo, por exemplo, para que ele possa cumprir esse acordo, né? Então, vamos imaginar um exemplo clássico dos PROCONs, infelizmente, de um aparelho celular, por exemplo, que está com problemas, onde se designa uma audiência, a parte fornecedora até concorda em fazer a troca desse produto por um outro novo, ou restituir a quantia paga pelo consumidor, mas ele pede um prazo, por exemplo, de 10 dias para fazer essa devolução do dinheiro. Quando isso acontece e se cumpre, perfeito, né, funcionou, o acordo foi realizado, a demanda deixou de existir. Quando nós temos uma situação de não ter uma homologação desse acordo na via judicial, nós temos aí, muitas vezes, esse consumidor, ele tendo que ir ao judiciário, né, iniciar toda uma fase do processo de conhecimento, né, para, então, poder aí demonstrar o seu direito e, na sequência, ter, por exemplo, o seu aparelho celular sendo devolvido, né, o seu novo aparelho celular. Então, isso, de alguma forma, ele cria um problema para o PROCON no que se refere à sua eficiência, né? Porque muitas vezes você tem um consumidor nos perguntando, mas então por que eu vim no PROCON, né? Do que valeu eu vir até aqui, né? Então você tem esse questionamento e por mais que você tenha junto ao PROCON a questão da multa desse fornecedor, que em tese ela é exatamente para prevenir novos litígios, né? Você tem uma situação para aquele cidadão de não resolução da demanda. Mas hoje nós temos vários PROCONs do país que têm um termo de cooperação técnica junto com o Poder Judiciário, né? Então é feito esse acordo no PROCON e é enviado o termo de audiência junto com o requerimento de homologação ao Judiciário, na qual esse processo, esse acordo é homologado e, em não sendo cumprido, nós temos aí o consumidor indo para o Judiciário já direto para uma fase de execução, né? O que elimina o processo de conhecimento. Então, isso tem facilitado e agilizado várias demandas também, né? Então, isso, inclusive, o PROCON Mato Grosso, da qual eu sou dirigente, ele faz isso, inclusive, de forma eletrônica, tem funcionado muito bem, né? Mas que, com o projeto de lei em andamento, você não teria exatamente que ter a necessidade desse termo de cooperação e, muitas vezes, depender até da iniciativa de alguns dirigentes. Pode passar? E aí, vejam que o PL 5196, né, de 2013, que é esse PL encaminhado pelo Poder Executivo, e aqui fica o nosso agradecimento também à Presidência da República, como também ao Senado Federal, no sentido de ter acatado esse projeto de lei que tem aí uma construção de todo o sistema nacional. Mas você ter aí a questão das medidas corretivas, né, que, na verdade, você tem a possibilidade dos PROCONs, né, ou seja, a via administrativa, poder aí também aplicar medidas corretivas, né, na qual você fixa prazo para o cumprimento de uma determinada conduta para o fornecedor. Pode passar? E esse PL, ele traz exatamente quais as possibilidades em que a autoridade administrativa ele poderá fazer essa determinação, né? Então, vejam que o PL ele não traz uma situação aberta, né, totalmente discricionária à autoridade administrativa, mas ele traz os casos, né, que, inclusive, com números do SINDEC, se revelam aqueles mais comuns dentro da rotina do PROCON e que, de fato, diminuiriam aí várias demandas na via judicial. Então, seriam elas a substituição ou reparação de um produto, né, o exemplo do celular que eu falei aqui, uma situação até de um móvel que, na verdade, precisa de um conserto de sua montagem, por exemplo, né? Temos aí a devolução da contraprestação paga pelo consumidor mediante cobrança indevida, né? O cumprimento da oferta pelo fornecedor, sempre que conste por escrito e de forma expressa, né? Então, o PL ele se preocupa, na verdade, em de alguma forma, fazer aquilo com que o princípio da legalidade seja cumprido, ou seja, você tem aí,
de fato, o servidor público podendo aplicar exatamente aquilo que está na lei, né? Temos a situação de devolução ou estorno pelo fornecedor da quantia paga pelo consumidor quando o produto entregue ou serviço prestado não corresponda ao que expressamente se acordou pelas partes, e prestação adequada das informações requeridas pelo consumidor, sempre que tal requerimento guarde relação com o produto adquirido ou serviço contratado, né? O tempo é curto, senão falaria um pouco dos casos mais comuns em cada uma dessas situações. Pode passar? É importante que, nesse caso, nós temos a situação do descumprimento da medida corretiva, é a aplicação da multa diária, né? Então, essa é a principal inovação do PL no que se refere ao PROCON poder fixar uma multa diária pela situação do não descumprimento, né? E, pode passar, a situação de que você não tendo esse cumprimento sendo, na verdade, feito por parte do fornecedor, você tendo aí a possibilidade desse título também já ser aí um título executivo extrajudicial. Pode passar. E a outra situação que é abordada no PL, né, é a questão de nós temos aí de que a audiência de conciliação do PROCON, ela, de fato, ser aproveitada, e você tendo isso registrado, a tentativa de conciliação, que ela já seja um dos atos aí do processo judicial. Então, isso é importante, nós sabemos que isso não vai tirar o poder do juiz de fazer a tentativa de conciliação, já que, por força de lei, em qualquer momento do processo judicial, ele pode, na verdade, tentar a conciliação, mas, de qualquer forma, você tem aí um aproveitamento de um ato processual, um aproveitamento, perdão, de um ato realizado por um órgão público, né, e que você tem uma série de economias aí com essa realização. Pode passar? Não poderia deixar de mencionar aqui que esse fortalecimento, né, ele passa não só o que está no PL, né, mas uma necessidade aí desse apoio político, né, e aqui eu acredito que nós estamos na casa correta, que é o Senado Federal, onde nós podemos aí solicitar um apoio maior aos PROCONs de todo o país, do ponto de vista legislativo, inclusive, porque nós, por exemplo, em Mato Grosso, que trabalho também com trabalho de interiorização e municipalização de PROCONs, muitas vezes nós temos uma dificuldade desse entendimento da importância da defesa do consumidor no Brasil por parte dos PROCONs, e às vezes uma resistência, seja em Câmara de Vereadores, em Assembleias Legislativas. Então, para que de alguma forma você tenha isso muito claro, né, que a defesa do consumidor ela é importante, enfim, para o desenvolvimento do nosso país. Há uma necessidade de um investimento nas estruturas físicas do PROCON, né? Hoje nós temos aí, com a demanda que os PROCONs têm, muitas vezes, desde uma situação pelo atendimento ao cidadão, que muitas vezes não comporta, né, o consumidor sentado, aguardando um atendimento, porque a sede ficou pequena para atender esse PROCON. Nós temos uma situação de número de pessoal insuficiente também para dar um atendimento mais rápido e célere ao consumidor. Então, isso, de alguma forma, é importante que na verdade, se tenha um apoio, que seja fortalecido, né? E também é importante que nós tenhamos aí cada vez mais, nessa ideia do fortalecimento dos PROCONs, um investimento na qualificação, na capacitação dos técnicos que trabalham ao PROCON, né? E talvez o primeiro passo para isso seja a questão do concurso público mesmo, sendo realizado nos vários PROCONs estaduais e municipais do país, já que isso hoje é uma exceção. Já finalizando a minha fala, sei que excedeu o tempo, mas, de qualquer forma, deixar muito claro, né, que está na Constituição Federal, na norma maior do país, que é um dever do Estado fazer a defesa do nosso consumidor, né, de todos nós consumidores. E esse Estado, como já foi dito aqui, não é só o Executivo, ele é o Legislativo, ele é o Judiciário. Então, o nosso pedido, enquanto Associação Brasileira de PROCONs, é que, de fato, nós tenhamos aí, também, desconhecendo o regimento da casa, mas a forma mais rápida com que esse projeto de lei possa, de fato, se tornar uma realidade, e que nós possamos aí atender cada vez melhor o cidadão consumidor do nosso país, porque se nós não tivermos essa defesa, de fato, nós teremos aí um comprometimento no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento do nosso país. É o nosso pedido e nós estamos à disposição para eventual esclarecimento. Obrigada.